Seja esse manancial de vida no nosso coração, vida de Deus, cada momento. É certo que Deus já falou ao nosso coração por meio de sua bendita palavra. Ora uma vez mais. Quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versos de número 9 até o verso 12. Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 até 12. Então, como eu disse para os irmãos, hoje o nosso tema é as vantagens de um relacionamento de parceria. Aí uma palavra aos namorados, aos noivos, aos casados, aí pelo dia dos namorados. Só que não na perspectiva do Valentine's Day, mas na perspectiva da teologia, daquilo que Deus diz na sua palavra, que também é romântica, que também é maravilhosa. Então diz o texto assim de Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 até o 12. Não se preocupe, o tema que está aí no capítulo 4 é as tribulações da vida, mas não se preocupe que não é de tribulação falar nessa noite. Então diz o texto assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Verso 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças uma vez mais. A tua palavra já impactaste o nosso coração, e nós te pedimos que uma vez mais ela continue a impactar o nosso coração, a nossa alma, que ela se volte para ti em louvor e adoração. Mas enquanto nossa alma se volta para ti em louvor e adoração, agora ouvindo a tua palavra, que ela venha ser no nosso coração o alento na perspectiva de vida. Ó Deus, dai-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então o tema está aí, acredito que está aí no Face aí, as vantagens de um relacionamento de parceria. Às vezes duas pessoas estão juntas, mas não têm parceria. Então durante todo o mês de maio, eu falei para vocês sobre a família cristã. Mas o número de domingos não permite que abordemos todos os temas pertinentes à família. Então hoje, devido ontem ter sido comemorado o Dia dos Namorados, e eu há 28 anos atrás fiquei noivo nesse dia, então é um dia bem marcante na minha trajetória. Ainda falei para minha mulher ontem, hoje está fazendo 28 anos que ficamos noivos. Claro que não sou noivo há 28 anos, casei no mesmo ano. Então, eu gostaria de falar então sobre relacionamentos, então vida 2. No âmbito do relacionamento marido e mulher. Esse foi um tema que não foi possível tratar ali durante o mês de maio, porque os domingos foram pouco. Então, uma parceria onde ambos correspondem um com o outro na vida 2, e isso se torna lucrativa, mas não entenda a questão lucrativa só no sentido monetário. O texto vai falar sobre isso também, da questão monetária, mas em todos os âmbitos da vida 2. Então, uma palavra rápida para você sobre o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que tem como propósito dar uma cosmovisão bíblica, fazer com que o cristão olhe de uma cosmovisão, uma visão cósmica, ou a teologia da vida. Como que eu vivo o meu dia a dia numa perspectiva bíblica teológica? É isso que trata o livro de Eclesiastes.
e essa vida marcada pelo temor a Deus e pela obediência à sua palavra. E uma vida assim, ela receberá contentamento durante a sua vida na terra e para a eternidade. Então, esse é o livro de Eclesiastes. Olhar a vida num âmbito completo, ou uma cosmovisão bíblica, sempre marcada por temer a Deus e por obedecer a sua palavra. Então, uma palavra bem rápida para você sobre o livro de Eclesiastes. Então, daí você vai entendendo à medida que você vai lendo o livro de Eclesiastes. Então, quando nós lemos a Bíblia, desde lá de Gênesis capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus, no ato da criação, ele diz assim, eu vou ler só um trechinho de Gênesis 2,18, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então, estar sozinho não é bom, nem o primeiro homem criado e morando num paraíso. Veja bem, isso nós estamos falando num tempo onde não existia pecado, não tinha esse contexto de tribulação como no texto está falando. E vai falar que a vantagem da parceria por causa dessas tribulações pertinentes à vida que vivemos. Antes muito disso, quando só tinha um homem criado, a Bíblia diz que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então observe que o texto que nós escolhemos para tratar nesta noite, para meditarmos, ele coloca as muitas vantagens de uma vida de parceria. Os estudiosos dizem que essa questão desta vida de parceria necessariamente não quer dizer marido e mulher, mas eu vou trazer para esse âmbito dessa parceria no âmbito conjugal. Pode ser na questão de dois amigos ou de duas amigas, de duas pessoas que estejam juntos, desde que seja somente amizade mesmo, né? E não aí dessas muitas coisas que vemos nos dias de hoje. Então, todas as vezes que você lê no texto, você pode identificar uma das vantagens que ele dá quando ele usa a palavra porquê. Na língua portuguesa, o porquê junto assim, ele está trazendo uma explicação. E ele vai usar 4 vezes a esta expressão porquê nesse texto, de maneira direta ou de maneira indireta. Então vamos lá. Quais são as vantagens de um relacionamento de parceria? A primeira é a vantagem econômica. Olha lá no verso de número 9. Ele diz assim: melhor é serem 2 do que 1. E ele diz mais. Primeira explicação: porque tem melhor paga do seu trabalho. Então é melhor serem 2 do que serem 1. Por qual razão? Ele dá a primeira vantagem. Por qual vantagem? Ou por qual razão? E ele vai dizer: porque tem melhor paga do trabalho. Agora vamos entender todo o capítulo 4, onde nós estamos tratando aqui. Se você observar, todo o capítulo 4 de Eclesiastes estava falando da vida do homem atribulada sobre a face da terra, de como essa vida é marcada por situações adversas ou por tribulações. Já no verso 5 e 6, se você observar, ele citou um homem tolo. Qual que é o homem tolo? Ele diz aí no verso 5 e 6 que o tolo, por causa da fadiga do trabalho, ele cruza os braços e não faz nada. E observe que ele diz assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. É correr atrás do vento. Então observe que ele está falando para esse tolo e que esse homem não deveria ter essa postura, porque esse homem que vive assim, ele é um tolo, o oposto daquilo que é sábio. Já nos capítulos 7 e 8, ele fala de um outro indivíduo que o trabalho não tem sentido. Ele diz lá nos versos 7 e 8, dizendo assim, que existe um outro homem, ele não tem filho, olha lá o que ele diz, ele não tem filho, ele não tem irmã, e contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam da riqueza, e não diz, ou não pensa: para que trabalho eu, se nego a minha própria alma aos bens da vida?
também isto é vaidade ou transitório e é enfadonho o trabalho. Observe que o verso 9, ele vai surgir desconsiderando essas duas posturas erradas. A primeira daquele que não quer o trabalho. A segunda, daquele que trabalha sem desfrutar, ou sem ter com quem partilhar. A ideia é a vida de um homem solitário, tanto do tolo primeiro, como desse outro segundo aí que você pode observar. Então observe que o assunto abordado quando abre o próximo parágrafo, o capítulo 9, o assunto aí é economia. De um que não tem por ser tolo, ou preguiçoso, por cruzar os braços. E do outro que trabalha excessivamente sem ter com quem partilhar. O assunto são recursos necessários para o sustento de uma vida ou de uma família, do qual esse indivíduo, tanto os dois indivíduos que antecedem a citação do verso 9, estão em desequilíbrio com a própria existência. Então, quando abre o verso de número 9, ele coloca como que devem ser as coisas. Duas pessoas que dividem um fardo, que trabalham, que repartem os pagos e desfrutem dela. Observe, ambos trabalham e ambos usufruem. Um pode partilhar com o outro, um pode dividir com o outro. E ainda, o ganho ainda é maior. Porque em vez de um estar ganhando, os dois estariam ganhando. Então, em nenhuma hipótese nós podemos imaginar que Deus teceu, talhou na sua palavra, onde uma parceria entre marido e mulher, os dois não possam ter uma fonte de renda. Esse pensamento ele não é escriturístico. E hoje vivemos num tempo onde cada vez mais a vida ou o sustento de uma família é caro. Você pode observar que cada vez mais caro. E cada vez nós cercamos e compramos coisas que às vezes a gente nem tem tanta necessidade, mas se tornam caros. A vida conjugal, o sustento de uma família torna-se muito caro. E quando ambos trabalham, contribuem para o sustento da casa, a família tem uma melhor estrutura, a família tem um melhor conforto. Os dois podem usufruir de uma melhor qualidade de vida. Vocês têm assistido os noticiários e vocês têm percebido que muitas famílias devido à pandemia estão passando e passaram situações adversas. E muitas foram contornadas ou minimizadas esse impacto, porque às vezes o esposo perdeu o emprego, mas a mulher ainda continua trabalhando. Ou em alguns casos, a esposa perdeu o trabalho, mas o homem ainda continua trabalhando. Então você pode observar que o tempo onde nós vivemos, essa parceria ficou tão evidente. Hoje talvez nem tanto por usufruir um conforto, uma vida cômoda mais, às vezes por uma questão de sustento ou de existência da própria casa e da própria família. Eu, como pastor, eu tenho observado e tenho acompanhado muitas famílias ao longo da minha vida e do meu ministério. E eu tenho visto e encontrado situações onde as pessoas estão ali, como diz o verso número 5, estão com o braço cruzado. Ou o indivíduo está trabalhando, sem ter com quem partilhar. E às vezes, muitas vezes, tem acompanhado lares e tem acompanhado família, que falta essa questão do verso 9. A consciência nesta vida conjugal, em que os dois dividem o fardo, em que os dois angariam os recursos e os dois possam desfrutar. Porque como o próprio contexto você pode ver que são situações de tribulação. Então é num contexto de tribulação que eles dizem assim, é melhor serem dois do que um, porque um ajudará o outro, um manterá o outro. E às vezes serem dois, ele fala que é uma vantagem econômica. A segunda vantagem, ele coloca no verso número 10, que é uma questão de suporte. Observe lá o que ele diz no verso número 10. Ele diz assim, ainda usando essa mesma expressão, melhor serem dois do que um. E ele fala da economia, do trabalho. Ainda poderia ser repetida essa frase, é melhor serem dois do que um. E ele explica, por quê? Porque se caírem, um levanta o
do outro. Um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, caindo, não haverá quem o levante. A segunda razão que ele dá nesse texto, que é muito melhor serem dois do que um, é que é mais vantajoso serem dois, porque às vezes há necessidade de um sustentar o outro. Há situações de queda. E eu não quero entender que essa situação de queda aqui seja a pessoa esbarrar em uma coisa e cair. Pode ter esse sentido? Pode. Mas não acredito que o contexto aqui, o assunto tratar as tribulações da vida, esteja nesse sentido de um tropeção e cair e uma pessoa te escorar. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, acredito com você também, e é bom ter aquela pessoa que segura, que gruda você. Mas o contexto aqui, ele vai muito além. Do que ele fala então? É sentido físico? Pode ser, mas acredito que é mais no sentido emocional e espiritual do que propriamente dito. O que então seriam essas quedas? De um levantar o outro, os altos e baixos da vida. Seria muito bom que eu e você fôssemos pessoas constantes nos nossos sentimentos. Seria muito bom que eu e você fôssemos constantes em um fogo abrasivo, que de louvor, de adoração a Deus, na fé, caminhando na fé, com todo aquele vigor e aquele fervor que a gente às vezes almeja, que nós muitas vezes buscamos. Mas a realidade é que muitas vezes na vida nós nos sentimos desencorajados. Já conheci pessoas que se sentiram ou viveram em situações desencorajadas com a própria existência, com a própria vida. Este é o alto e baixo da vida. É quando as nossas emoções, é quando o nosso vigor espiritual, é uma situação de tribulação, como o próprio tema está tratando ali em todo o capítulo 4, dentro desse tema das tribulações da vida, os altos e baixos. Tem dia que eu e você, nós estamos mais para baixo, nas nossas emoções, no nosso sentimento, na nossa perspectiva com a vida. E por que não dizer em relação à fé? E como pastor, acompanho e acompanhei muitas e muitas famílias. E quando existe uma parceria entre o homem e mulher, quando o homem identifica que a mulher está num certo declínio, tanto espiritual como emocional, e ele passa a ser um suporte para ela, um encorajador, chame ela para orar, abrace ela, encoraje ela. Então você percebe que este homem ele se mantém firme e, consequente, ele arrasta a sua mulher, ele caminha com a sua mulher, ele serve de suporte para a sua esposa, enquanto ela vive os dilemas e as adversidades, às vezes de um conflito de fé. Hoje ainda falei de manhã e no último domingo também falei, a nossa vida ela tem altos e baixos, situações de elevação, de pico, de muita espiritualidade. E às vezes situação de carnalidade. Então nesses altos e baixos da vida é muito bom serem dois. E também às vezes a esposa que arrasta o marido, que encoraja o marido, que ora com o marido, que persuade o marido a não desistir dos caminhos do Senhor, a não desistir do grupo, da igreja e assim por diante. Então, para o pregador, para este homem do capítulo 1 lá, o pregador, para ele, serem dois é muito melhor do que um. E se vocês conhecerem ou lerem a história deste homem, deste pregador, filho de Davi, você vai perceber que ele foi um homem de muitos altos e baixos na vida. E ele, ainda que na sua própria história não se retrata isso, mas certamente ele precisou muito desses amigos, desses companheiros, desses ombros e até mesmo de sua esposa. Então poderíamos dizer que grande bênção de Deus é termos alguém do nosso lado nos dias de quedas, nos dias de aflição, nos dias de angústia, nos dias de desencorajamento. Que grande bênção é ter essa pessoa. Mas aí lembre-se que eu estou tratando do tema as vantagens de um relacionamento de parceria, porque às vezes marido e mulher
Quando um está fraco, em vez de ele apoiar, ele incentivar e ajudar o outro, ele mete pedra e acaba de matar, acaba de derrubar um indivíduo de uma vez, acaba de desencorajar o homem, ou o homem acaba de desencorajar a mulher. Por isso que eu estou falando que é de parceria. É aquele indivíduo que ele sente que aquele que está ao seu lado, a sua esposa ou o seu esposo, está numa situação de difícil, e nessa sensibilidade, na ideia de toque do Espírito Santo, dizendo: olha, filho, dá uma olhada para sua esposa, ela está precisando aí do seu afago, ela está precisando do teu encorajamento, ela está meio desanimada, encoraje ela. Ou vice-versa, a esposa para com o seu esposo. Não pode, nesse sentido, a pessoa desencorajar e acabar de derrubar, ou chamar a pessoa de fraco e assim por diante. Se vocês têm acompanhado os noticiários, vocês têm percebido que muitas e muitas pessoas, não só fora do âmbito cristão, mas dentro do âmbito cristão, enfrentando algumas doenças emocionais, têm tirado a sua própria vida, têm desistido da própria vida, e alguns com sucesso, porque eles têm cometido suicídio. Então veja bem, quanto que é necessário que uma pessoa esteja ao lado e desencoraja nesses tempos de cair. Aí agora no verso 11, a terceira vantagem, também, ou seja, é melhor serem dois do que um, porque também, você pode ler o texto assim: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Observe que ele coloca a vantagem de serem dois e a desvantagem de serem um. Do que ele está falando? Que terceira vantagem é essa? Creio eu, o calor humano. Nós imaginamos, ou percebemos, ou identificamos que ele enumera a terceira vantagem, e ele fala aí, mais do que se esquentar em dias frios. Está nesse sentido? Está dentro desse contexto? Está, mas é mais do que isso, é de calor humano. Há dias frios, verdade, quem mora aqui no sul do Brasil sabe como que é bom ter uma costela do lado ali para te esquentar, ou vice-versa, né? Ela olhar para ti e se aproximar de ti e se encostar em ti. Mas é mais do que isso, é o calor humano. Pessoas precisam de Deus, de se relacionar com Deus, de viver em comunhão com Deus, mas pessoas precisam de gente. Pessoas precisam de um ser que seja humano. Por isso que o eterno Verbo de Deus se encarnou e pôde ser abraçado, pôde ser tocado, pôde ter recebido como um amigo. E quantas vezes e em quantas circunstâncias que nós precisamos desse calor humano, de receber carinho. Vocês observaram que nesse tempo que nós vivemos de pandemia, como que essa ausência do toque, entenda no bom sentido, do abraço, do aperto de mão, você tem observado como as pessoas se tornaram mais indiferentes, como elas se tornaram mais frias. Se vocês acompanharam, agora eu não tenho acompanhado, mas nos jornais há algum tempo, se vocês acompanharam, vocês percebiam que os pais, às vezes idosos, colocados em lugar de acolhimento de pessoas idosas, eles criaram um tipo de uma roupa, onde o filho colocava ali uma roupa impermeável e assim por diante, com todas aquelas seguranças lá, e os filhos enfiavam a mão ali de um lado e a mãe do outro, ou a prima, ou a tia, assim por diante, aquela pessoa ali do grau de convivência, ali, não sei qual era o grau de relacionamento, e quando aquelas pessoas se abraçavam, aquelas pessoas que recebiam um abraço, elas choravam. Você tem percebido quanto vale você poder abraçar uma pessoa? Sentir alguém te abraçando, sentir o calor, o toque humano, o ser humano, e é disso que esse homem está tratando. Ele não está dizendo que só isso é suficiente. O homem precisa de Deus, o homem precisa de se relacionar com Deus, mas o homem precisa do homem, o ser humano precisa do ser humano.
um ser que ele possa olhar nos olhos e se identificar. E quantas vezes a vida é sozinha? E quantas vezes nós estamos sozinhos no mundo? Quantas e quantas vezes nós sentimos falta de um aperto de mão, de um abraço, de um olá, de uma mensagem, de uma resposta de WhatsApp? Não é assim? Não é assim com você? Acredito que são com todas as pessoas. Então, para esse homem, a grande bênção é poder dividir a nossa vida com outra pessoa, sentir o calor dela, sentir o toque dela, sentir o abraço dela, sentir o sangue dela pulsar, enquanto ela te toca, enquanto ela te abraça. E no âmbito da amizade, quantas e quantas vezes, em partidas de futebol, em que a gente marcava o gol ou fazia o gol, nós corríamos todo em cima daquele que fez o gol e a gente se abraçava, os amigos se abraçavam, assim em todos os esportes. Estou falando daquele que eu mais brinquei junto com meus amigos. Que delícia que é isso, como que isso faz bem para a emoção, como que isso faz bem ao coração. Então, que grande bênção de Deus aí trazer agora para o âmbito marido e mulher, para o âmbito conjugal. Que bênção poder dividir a nossa vida, o nosso calor e receber o calor também com uma pessoa que a gente ama, mas com uma pessoa que também nos ama, aquela pessoa que divide-se conosco, porque se você observar aqui no âmbito aqui de se aquecerem, literalmente um aquece o outro aquece um. Então, antes da pessoa receber, ele está dando calor, e enquanto ele dá calor para o outro, ele recebe o calor humano. Já assisti a alguns filmes, só para terminar esse que retratavam a história real de pessoas que, para mim, são pessoas meio malucas, que as pessoas que desafiam o Monte Everest, está lá, só sobe 100 e desce 80. Eu não subiria um negócio desse jamais na minha vida. Mas eles vão desafiar o monte, não sei o que lá, e frio lá. E quantos deles relatam, não só filme, mas relatam de verdade, que havia situações em que precisava se deitar sobre a pessoa que estava lá, que estava com hipotermia, e precisava deitar sobre ela, transmitir o calor humano para ver se salvava a própria vida dele. Quantas e quantas vezes isso aí em noticiários reais. Não acredito que a pessoa, em bom senso, desafiaria a força de Deus, força da natureza, mas tem aqueles que desafiam, e ele diz que a adrenalina vai abrir. Prefiro assistir do sofá isso. Mas aqueles que vão, quantos que esse calor humano salva a vida do outro semelhante, o abraço, o viverem juntos, e às vezes dentro de um próprio saco de dormir ali, divide ali um ao outro. Por último, então, antes dele encerrar, a quarta vantagem, e ele poderia dizer assim: é melhor serem dois do que um, porque se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E ele diz assim: um cordão de 3 dobras. A ideia é algo reforçado, uma corda reforçada, não se rebenta com facilidade, oferece resistência. Então, a quarta vantagem de melhor serem dois do que um, ou desse relacionamento de parceria, é a defesa. Todos nós precisamos de defesa. Todos nós precisamos que Deus levante pessoas que nos defendam. Todos nós somos sujeitos no mundo em que nós vivemos, onde há muitos homens sem temor a Deus. E nós somos sujeitos a situações de covardia. Nós somos sujeitos a situações de turbulência contra nós. Às vezes, sem medir o peso de tal atitude na vida do seu semelhante. Quantas e quantas vezes? Basta você abrir a internet ou entrar nos jornais ou assistir televisão, que você vai perceber quantas e quantas situações de covardia que existem no mundo. Às vezes, nos desferem golpes traiçoeiros, covardes, e muitas vezes sem nenhuma razão aparente. Você vê isso aí na televisão todos os dias.
Às vezes essas pessoas fazem isso para se mostrarem fortes. As situações que você vê que a pessoa desfere um golpe numa pessoa, ela está passando sozinha na rua. Ou a mulher que vai passando na rua, o camarada vê que ela está sozinha, o cara ataca ela e violenta a mulher, às vezes rouba, às vezes mata a pessoa, sem nenhuma, que razão, que truculência, que covardia, quantas e quantas vezes. E isso faz parte da vida no tempo em que nós vivemos, e em qualquer área de sua vida. Então, por isso, nós precisamos de alguém que nos defenda. Nós precisamos de homem, no caso o homem precisa de uma mulher que às vezes o defenda e vice-versa, que junto com ele mostre resistência em um propósito. Por isso é maravilhoso eu e você dividirmos a nossa vida com uma pessoa que nos defende. Não nos defender por nos defender, mas naquelas situações em que há injustiça, há truculência, há covardia por parte daqueles que nos ofendem. Se você ler a segunda epístola de Paulo a Timóteo, a única situação na Bíblia em que você vê o apóstolo Paulo, claro que primeiramente ele escreve a igreja de Corinto, que era a igreja que exigia demais dele, e que Paulo nem se casou. E Paulo diz assim: escuta, eu não tenho direito de parar de trabalhar, não. Viu, eu não tenho direito de ser casado como Pedro é não, como Cefas é não. Se você ver, Paulo reclama isso quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, se eu não me engano, a sua segunda carta aos Coríntios, quando ele se defende e defende o seu ministério. E lá na sua segunda carta, no capítulo 4, verso de número 16, o apóstolo está vivendo uma situação covarde. Abra comigo aí, você que tem a sua Bíblia, eu vou ler para você ver. Claro que o maior exemplo de desamparo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim, todos os seus amigos deixaram, ele foram abandonados. Mas lá no verso 16, Paulo faz uma anotação que dá para você ver o coração desse homem, como que ele pulsava naquele momento. Ele está preso, ele está condenado e ele foi colocado em um julgamento. Ele fala de um camarada chamado Alexandre Latueiro, que causou males a ele. Você pode ler aí no verso número 14. Mas daí no verso 16 ele diz assim: eu fui colocado perante um juiz, e ali eu tive direito de minha defesa. Observe lá no capítulo 4, no verso 16, de quantas igrejas esse homem formou, de quantos discípulos, de quantos amigos, de quantos milagres que Deus fez através de sua vida. Observe lá, quem que ele diz que ajudou ele? Observe aí na sua Bíblia. Ninguém. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. E ninguém, na língua portuguesa, sujeito inexistente. Não existiu uma pessoa que defendeu ele. Olha lá, o reclame do apóstolo, ou o relato do apóstolo, melhor dizendo: antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Em outras palavras, que Deus perdoe ele. Agora pense você, se um homem como o apóstolo Paulo, no fim da sua vida, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, um dia ele reclamou: faltou alguém que me defendesse. Faltou alguém que fosse perante o juiz e dissesse: esse homem é íntegro, esse homem é reto, esse homem fez bem à minha casa, esse homem fez bem à minha família. O santo apóstolo de Deus diz que ninguém foi ao seu favor, antes todos o abandonaram. Seus próprios discípulos, que conheciam a sua vida, a sua integridade, ele desconsiderou a sua própria vida para ser um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. É melhor serem dois do que um, porque
porque um defenderá o outro. Então, diante dessas 4 vantagens que ele enumera para nós aqui, nos versos 9, 10, 11, 12, você percebe que em cada um dos versos ele coloca uma vantagem de um relacionamento de parceria. Eu quero fazer 3 aplicações aos solteiros, aos viúvos e aos divorciados. Nesse âmbito aí que nós estamos tratando aí de vida 2, de vida conjugal. Primeiramente aos solteiros. Exceto por mandamento divino, ore a Deus por uma pessoa que divida a vida dele contigo. Não sai procurando assim a esmo. E não pegue ou não ache que seja qualquer um. Mas ore a Deus, para que Deus prepare para você uma pessoa, um moço para a moça, ou uma moça se for para o moço, que divida a sua vida com você, que ele seja parceiro, que ande contigo, da qual vocês podem planejar a vida juntos, dividir a vida juntos, se aquentarem nos dias de frieza, se apoiarem nos dias de queda, terem algum ganho, uma melhor qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ter dinheiro para dividir, e um defender o outro. Solteiros, conheço muitos solteiros que, devido à situação conturbada da família, desistiram da ideia de casar. Não desistam. Porque ao longo da trajetória da vida, existe que esteja ao seu lado e dividir. Ninguém é suficiente, ninguém é autossuficiente. Se fosse assim, nem o homem lá, criado no paraíso, Adão, não ouviria o próprio Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só, ou preparar uma mulher para ele. Então, essa primeira palavra aos solteiros: não queira, exceto por mandato divino, não queira ficar solteiro o resto de sua vida. Conheci muitos e que mais tarde na vida eles se arrependeram. Agora eu gostaria de dar uma palavra aos viúvos, um encorajamento às pessoas viúvas. Ficar viúvo ou viúva é um duro golpe. E conheci muitos, a começar de minha própria mãe. Vi e acompanhei muitas pessoas nessa situação. E geralmente essas pessoas se tornam amargas. Elas destinam amargura ao longo de sua vida. E por quê? Porque receberam um golpe duro demais. Dividiram as suas vidas 40, 50, 60 anos com uma pessoa. Tenho acompanhado um irmão aqui e visito ele com frequência, e todas as vezes que eu visito ele, ele fala e ele chora e ele lembra de sua esposa amada. 50 e alguns anos juntos. Então, ele destina, não que ele seja amargo comigo ou com a pessoa que está, muito pelo contrário, é uma pessoa muito doce, mas ele destila a amargura de um dia ter ficado só. E às vezes se tornam reclamões na vida. E muitos ouvi eles desistindo da sua própria vida. Há um tempo atrás eu vi uma pessoa dizendo assim: eu preferia morrer do que estar vivo na condição que eu estou sem a minha amada. E a gente deve entender que tudo isso é compreensível, porque essas pessoas, na verdade, elas sentem a dor da ausência da pessoa amada, o homem ou a mulher que eles dividiram a vida durante tantos anos. E eu digo a eles: não desistam da vida, não desistam, orem a Deus, e se assim for de Deus e de sua vontade, peça a Ele que lhe dê uma pessoa para dividir o restante dos seus dias contigo. Não desista da vida, não se amargue pelo acontecido, pela situação acontecida. Não murmure contra a própria vida. Olhe com um olhar de gratidão por essas situações. Mas olhe a Deus. Por que Deus não pode restaurar a sua vida? Por que Deus não possa refazer a sua existência? Durante o próprio mês de maio, eu preguei sobre uma mulher
que ficara viúva, uma mulher chamada Ruth, e Deus preparou para ela Boaz, um homem que a honrou, cuidou dela durante a sua vida. Então, viúvos, não desistam da vida, sai da amargura e da reclamação e olhe a Deus, para que Deus prepare para você um esposo, uma esposa que possa continuar dividindo a vida com você enquanto Deus lhe der vida. Agora, o terceiro grupo, e acredito que é o grupo mais complicado, que são as pessoas divorciadas. Esse talvez seja o grupo mais difícil de dar um aconselhamento, porque essas pessoas, elas se sentem frustradas com a vida. Na verdade, aquelas que eu conheço e que tenho acompanhado, elas carregam sobre si o duro fardo do fracasso na vida deles. Há casos que conheci que a pessoa não tiver nenhuma culpa. Nenhuma culpa. Mas mesmo assim elas carregam sobre si esse amargor, elas carregam sobre si esse fardo dolorido. E elas pensam assim, e elas agem assim. Às vezes nem dão conta que elas agem assim, mas basta você conversar com ela e você vai perceber que elas se sentem assim. Meu conselho é o mesmo conselho para você dos viúvos, é o mesmo conselho dos solteiros, mas a você uma palavra maior. Não carrega esse fardo, joga esse fardo sobre Jesus. Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus diz que deve ir para eles todos que se sentem cansados e sobrecarregados, para que dele recebam alívio. E ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Lança sobre Jesus. Não carregue essa culpa ao longo da sua vida. Não envelheça se amargurando por isso. Não é bom que isso tenha acontecido. Divórcio, acredito que ele é mais trágico do que a própria viuvez. Mas lance esse fardo sobre Jesus e peça a Ele que restaure a sua vida emocional. Não queira viver aí mais 30, 40, 50, conheço pessoas muito jovens, muito novas, que estão nessa situação. Nesse tempo onde as pessoas pensam um pouco para casar. E que vive nessa situação, carregam esse fardo da dor e da culpa. Eu convido você, divorciado ou divorciado, não gostaria que isso tivesse acontecido. Não sei se você tem culpa ou não tem, isso aí não importa. O estado em que você está é um estado de dor, que você pode não falar para ninguém, não precisa nem dizer isso, você demonstrará isso para as pessoas. Quero convidar você a orar a Deus para que Deus restaure a sua vida, para que Deus prepare um homem ou uma mulher que possa dividir a vida contigo, restaurar a sua vida, tirar esse amargor, tirar esse fracasso, tirar essa condição de sua vida. E o texto que eu convido você a repensar sobre isso é o texto da meditação de hoje, é o texto de Eclesiastes capítulo 4, versos 9 em diante, até o 12. É muito melhor você dividir a vida com o outro do que você for só, porque você terá, economicamente será melhor. Lembre-se que eu estou falando sempre de um relacionamento de parceria. Às vezes a vida conjugal, às vezes é um verdadeiro desatino para muitos. Não, estou falando quando há parceria, quando há cumplicidade, quando há mãos dadas, quando há ombro a ombro, quando há abraços assim entre marido e mulher, porque economicamente será melhor, haverá suporte para os dias de queda, haverá calor humano para situações de frieza ou para os dias frios, se a gente quiser aplicar na literalidade, especialmente para quem mora no sul, e haverá melhor defesa para a sua vida, se vocês estiverem em Deus. Ele diz assim, que esse cordão de três dobras ele é mais resistente. Essa é a ideia. 2 torna-se mais resistente do que 1. E diante de tudo isso, eu convido você a voltar o seu coração para Jesus, voltar a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem, na sua providência, preparado para ti
Um moço, uma moça, um homem e uma mulher que possa dividir a vida contigo, que possa partilhar junto com você os dias de sua vida.